Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2020 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 3, que é uma questão perigosa. Olha só, a questão fala assim: uma criança e seu pai resolvem brincar lançando bolinhas de borracha o mais longe possível, como mostra a figura abaixo. No desenho feito pelo pai, a bolinha sai com uma velocidade de 2,5 metros por segundo num ângulo de 30 graus em relação horizontal e alcança uma distância d. Mas a bolinha lançada pela criança quica 2 vezes no chão antes de atingir o mesmo ponto 1,5 segundos depois da primeira bolinha. Sabendo que os dois lançamentos foram simultâneos e que, em cada quicada, o módulo da velocidade da bolinha é reduzido à metade, mas não o ângulo, então a direção de lançamento realizado pela criança é caracterizado por... Então, a ideia é, o pai lançou a bola e ela atingiu essa distância de uma vez só. A criança lançou a bolinha, ela bateu aqui e depois chegou lá, beleza? E aí, o problema é saber quanto que vale esse ângulo aqui, beleza? Então, olha só, antes de começar a resolver o problema, vamos relembrar alguns conceitos de lançamento. Olha só, quando a gente vai fazer um lançamento, a gente analisa o movimento no eixo X e no eixo Y, certo? E aí, a gente sabe que a bolinha ou o corpo, ele vai fazer essa trajetória aqui, beleza? Vamos botar aqui como o alcance máximo. O que acontece? A gente lança o corpo aqui com uma determinada velocidade inicial e esse cara tem um ângulo de inclinação. A gente sabe que temos que fazer a projeção dessa velocidade para o eixo X e a projeção dessa velocidade para o eixo Y, não é? E aí, a gente sabe que nessa projeção aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter um triângulo que tem essa característica aqui, né? Ó, aqui é o meu V0 e esse aqui é o meu ângulo θ. Daqui eu tiro duas relações trigonométricas. A primeira é o seno do ângulo, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, V0y sobre V0, ou seja, o meu V0y é igual a V0 seno do ângulo. A outra relação trigonométrica que eu tiro é o meu cosseno do θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é o meu V0x sobre o meu V0, ou seja, o V0x é igual a V0 cosseno de θ, certo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Segundo, quando a gente analisa esse movimento, como o corpo está presente, né, no campo gravitacional terrestre, a gente sabe que o corpo sobe desacelerado e desce acelerando novamente. Então, eu posso dizer que na direção y eu tenho um movimento uniformemente variado, beleza? E no eixo x, eu não tenho a influência do campo gravitacional. Então, eu sei que é movimento uniforme. Outra coisa extremamente importante é o seguinte: quando o corpo atinge a altura máxima, a gente tem que lembrar que a velocidade final na direção y é igual a zero, beleza?
a velocidade na direção x não vai mudar, ok? E aí, aqui eu posso tirar duas conclusões importantes. A primeira é o seguinte: o tempo de subida até a altura, vamos botar assim, ó, a altura máxima, ela pode ser obtida usando aquela equação vi, vovó, aquela tarada. Aonde a gente considera o seguinte: a velocidade final não é zero, então aqui fica zero é igual, como o corpo está subindo, aqui é v0y menos gt, porque à medida que ele vai subindo, a sua velocidade vai diminuindo até chegar a zero. Então, eu sei que o meu v0y é igual a gt. Porém, o meu v0y, ele vale v0 seno do ângulo, certo? Então, eu sei que o meu v0 seno do ângulo é igual a gt. Como eu quero o tempo de subida, eu sei que o tempo de subida vai ser v0 seno do ângulo divididos pela gravidade. Então, eu acabei de encontrar a relação do tempo de subida ou do tempo de descida, beleza? Agora, a outra coisa também que é muito importante de você calcular é o alcance, não é? Que o nosso problema chamou de D, certo? Então, vamos determinar o alcance. Como a gente vai determinar o alcance? O alcance não é obtido pelo eixo x e o eixo x não é movimento uniforme, então eu vou usar a função horária dos espaços para o movimento uniforme, que é o quê? S igual a S0 mais VT. Então, presta atenção. Quando eu começo aqui, o meu espaço inicial é zero, certo? E o meu espaço final eu chamei de D. Então, D vai ser igual à velocidade inicial na direção x, apesar dela não mudar, vezes o tempo. Beleza? Então, eu substituindo o meu v0x pelo v0 cosseno, isso aqui vai ficar assim, ó, alcance é igual a v0 cosseno do ângulo vezes o tempo. E bola, o tempo eu tenho aqui, não tenho? Tem, mas você tem que ter cuidado que esse cara aqui é só o tempo de subida. Tem o tempo de descida também, beleza? Então, olha só. A gente pode fazer isso aqui, ó. Vou até botar em vermelho. Cuidado, tá? Porque o tempo total, ele é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Ou seja, o tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida. Entendeu? Então, a gente vai escrever aqui assim, ó. Vai ficar dessa forma aqui. Distância é igual a V0 cosseno de θ vezes 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Tá? Então, a gente sabe que a distância ou o alcance, ele pode ser escrito da seguinte maneira: V0 vezes V0,
V0² vezes 2 seno de θ vezes o cosseno de θ, tudo isso divididos por g. E aí, você tem que lembrar que esse termo todo aqui, pela trigonometria, ele é a mesma coisa que eu escrever seno de 2 vezes o ângulo. Então, eu posso dizer que o meu alcance ele vai ser feito da seguinte maneira: V0² vezes seno de 2θ divididos por g. Beleza? Então, esse aqui é a outra relação que eu vou usar para resolver a questão. Então, agora a gente vai resolver o problema, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou até colocar aqui. O que a gente achou, né, que é importante? O tempo vai ser igual, ó, a V0 seno θ sobre g. Então, ó, V0 seno θ divididos por g. E a outra coisa, outra relação que a gente achou foi que o alcance é igual a V0² vezes o seno de 2θ divididos por g. São as duas relações que a gente vai usar para resolver a questão. Beleza? Bom, o que a gente sabe, né, resolvendo a questão agora, o que a gente sabe a respeito do pai? O problema disse que o pai lançou a bolinha com velocidade inicial de 2,5 metros por segundo sobre um ângulo de 30 graus. Então, o que aconteceu? Ele lançou a bolinha com uma velocidade inicial de 2,5 metros por segundo, sob um ângulo de 30 graus. Beleza? Então, com esses dados, eu posso descobrir qual foi, né, o valor do alcance total que a bolinha atingiu. Então, olha só, vamos determinar primeiro, né, botar aqui, ó, determinar o alcance. De que forma que a gente vai botar isso? D é igual a V0² vezes seno de 2θ sobre g. Então, eu sei que o meu alcance vai ser a velocidade inicial, 2,5² seno de 2 vezes 30 graus, né? Divididos pela gravidade, que vale 10. Então, eu posso dizer que vai ser 6,25 vezes seno de 60, não é? Tudo isso divididos por 10. A gente sabe que a seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu sei que vai ficar assim, ó. A gente pode escrever assim. 6,25 divididos por 10 vai dar 0,625 raiz de 3 sobre 2 metros. Achei a distância que a bolinha atingiu. Agora, em quanto tempo essa bolinha chegou lá? Então, vamos botar aqui, ó. Determinar o tempo total. O que a gente sabe do tempo total? Que é o tempo de subida mais o tempo de descida, ou seja, 2 vezes o tempo de subida.
Então, como o tempo de subida é V0 seno do ângulo sobre G, então eu posso dizer que o tempo total vai ser igual a 2 vezes o tempo de subida, ou seja, o tempo total vai ser igual a 2 vezes o quê? V0 seno de θ sobre G, porque foi o tempo que a gente achou, certo? A gente sabe, né, que o meu tempo total vai ser igual a 2 vezes a velocidade inicial, que é 2,5, vezes o seno de 30 graus, divididos pela gravidade, que é 10. Seno de 30 graus é 1 meio. 1 meio vezes 2 simplifica, certo? Então, eu sei que 2,5 divididos por 10 vai dar 0,25 segundos. Então, eu sei que o tempo total que a bola do pai demorou para fazer todo o trajeto foi de 0,25 segundos. Beleza? Depois que eu fiz isso tudo para o pai, agora eu vou fazer tudo isso para o filho. Beleza? Né? Ele disse o quê? Que quando a criança jogou a bolinha, ela quicou 2 vezes no chão e chegou 1,5 segundos depois. Então, quanto tempo a bolinha demorou para percorrer isso tudo? O tempo que a bola do pai demorou para cumprir o tempo, mais o tempo das quicadas da bolinha da criança. Então, vamos botar aqui, ó. Vou botar aqui criança, tá? O que a gente sabe? Que o tempo total da bola da criança foi o 1,5 mais o 0,25 segundos que a bola do pai levou. Então, o tempo total para a bolinha da criança foi de 1,75 segundos, certo? O que a gente precisa determinar para a criança? A gente pode ver que o problema aqui é o quê? O ângulo, não é? Então, eu vou fazer um caminho contrário. Eu não sei a distância total que a bolinha caiu. Com essa distância, eu vou descobrir qual vai ser o ângulo e qual vai ser a velocidade com que a bolinha foi lançada pela criança. Então, o que vai acontecer com a bolinha da criança? Ela vai ter uma distância percorrida no primeiro lançamento, outro no segundo e outro no terceiro. Então, eu posso dizer que a distância total alcançada pela bolinha da criança foi a distância 1, mais a distância 2, mais a distância 3. Bola, não entendi. Então, olha só. Se a gente pegar a figura, né, e copiar a figura ali para baixo, olha o que está acontecendo com a bolinha, para você entender aqui, ó. Veja bem, quando a bolinha foi jogada pela criança, ela quicou 3 vezes, não foi? Então, analisa comigo o seguinte. Para a criança, ela tem essa distância aqui, que a gente chamou de D1, depois essa distância até o segundo kick, que a gente chamou de D2, depois esse aqui, que é o D3. Tudo isso aqui vai ser igual à distância que o pai lançou a bola, não é? E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, que distância não foi dada por essa relação aqui, ó, V0 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre G. Então, eu vou montar uma equação para o D1, uma equação para o D2 e uma equação para o D3, certo? Então, o que vai ficar? A distância total é igual. A distância D1 vai ser a velocidade ao quadrado vezes
o seno de 2θ sobre g. Mas o problema falou que cada vez que a bolinha quica, né, ó, cada vez que a bolinha quica, é reduzido à metade a sua velocidade, mas o ângulo não. Então, quando ela vai quicar aqui, o que vai acontecer? A sua velocidade vai ser diminuída à metade, mas o ângulo não. Então, vezes o seno de 2θ, tudo isso divididos por g. Mas, quando ela quicar de novo, ela vai ser reduzida à metade. Se ela já tem a metade da metade é o quê? 1/4. Então, vai ficar V1 divididos por 4 ao quadrado, vezes o seno de 2θ, tudo isso divididos por g. Trabalhoso, não? Então, a gente tem que fazer todo esse detalhamento para a criança. E aí, o que a gente pode notar? Que V1 ao quadrado tem todos os termos, não tem? Olha só, deixa eu só escrever mais uma linha aqui, ó. V1 ao quadrado vezes seno de 2θ divididos por g. Mas, olha só, V1 ao quadrado sobre 4 vezes seno de 2θ sobre g, mais V1 ao quadrado sobre 16 vezes seno de 2θ sobre g. Note que V1 ao quadrado seno de 2θ tem em todos os termos. Então, eu vou colocá-lo em evidência. E aí, vai ficar assim, ó. Se eu resolver tudo isso aqui, todo esse termo aqui, eu vou achar o resultado de 21/16. Então, eu posso escrever que a distância vai ser igual a V1 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre g, 21/16. Agora, eu vou isolar o V1 ao quadrado vezes seno de 2θ. Por quê? Porque eu sei o valor do g e eu sei o valor do d. Porque o valor do d a gente não achou aqui em cima, mas a gente não tem o valor da velocidade que o garotinho lançou a bola, nem o ângulo. Então, eu posso escrever assim, ó, que V1 ao quadrado vezes seno de 2θ vai ser igual. Aqui é g, 16g. Ele vai subir multiplicando o d. Então, vai ficar assim, ó, 16g vezes d divididos por 21, entendeu? O d, a gente sabe que vale 0,625 raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar assim, ó, V1 ao quadrado vezes seno de 2θ vai ser igual a 16 vezes 10 vezes 0,625 raiz de 3 sobre 2 divididos por 21. Beleza? Fazendo toda essa conta aí, eu vou achar assim, ó, que V1 ao quadrado seno de 2θ vai ser igual a 50 raiz de 3 sobre 21. Então, eu acabei de achar essa relação. Agora, eu vou determinar qual vai ser o tempo que a bolinha, né? Então, ó, o tempo da bolinha para o lançamento do menino. Então, o que a gente sabe? Que a bolinha vai demorar um tempo até aqui, um tempo até aqui e um tempo até lá. Então, eu posso dizer que do lançamento do menino,
o tempo total vai ser igual ao tempo 1 mais o tempo 2 mais o tempo 3. Beleza? Bom, o que acontece? Como a fórmula do tempo é só o tempo de subida, né? Eu posso dizer que o meu tempo total ele vai ser igual a 2 vezes T1 mais 2 vezes T2 mais 2 vezes T3, né? Lembrando que é o tempo de subida e o tempo de descida. Então, eu posso organizar isso aqui assim, que o meu tempo total para o lançamento do garoto vai ser 2 vezes T1 mais T2 mais T3. Beleza? Bom, quanto que vale o tempo, bola? A gente não sabe que tempo é V0 seno θ sobre G? Então, vamos escrever aqui, ó, que o tempo é igual a V0 seno de θ sobre G. Então, eu vou substituir em cada um desses o tempo, sendo que, cuidado, as velocidades aqui também vão reduzindo. Então, vai ficar assim, ó, tempo total é igual a 2 vezes. O primeiro tempo é a velocidade inteira. Então, é V1 seno de θ divididos por G. Mais, quando ele quicou a segunda vez, a velocidade foi reduzida à metade. Então, seno de θ sobre G. Mas quando ele quicou a terceira vez, a velocidade reduziu a metade da metade. Então, fica V4 seno de θ sobre G. Então, vai ficar assim, o tempo total vai ser igual a 2 vezes V1 seno de θ sobre G. Então, nesse termo aqui vai ficar 1 mais, aqui vai ficar 1 meio e aqui vai ficar 1 quarto. Resolvendo esse cara aqui, eu vou achar assim, ó, que o tempo total vai ser igual a 2V1 seno de θ sobre G, que multiplica. O mínimo é 4, né? Então, 4 mais 2, 6 mais 1, 7. 7 quartos. Acabei de achar a relação do meu tempo total. Só que o tempo total da criança, a gente viu que ela vale quanto? 1,75. Então, vai ficar assim, ó, 1,75 é igual a 2V1 seno de θ divididos por 10 vezes 7 quartos, certo? O G vale 10, mais uma vez eu quero ver um seno do ângulo. Então, eu posso simplificar esse cara com esse cara. Aqui vai dar 2, né? Então, vai ser 20 vezes 1,75 divididos por 7. Então, isso aí vai me dar o seguinte. 20 vezes 1, 75, vai me dar 35, que vai ser igual a 7 V1 seno de θ. Esse 7 eu passo para o outro lado dividindo, então eu sei que V1 seno de θ vai ser igual 35 divididos por 7, vai dar 5, beleza? Então, agora, olha o que a gente vai fazer, tá? O que a gente achou para o pai, né? Vamos botar aqui, ó. Eu vou botar aqui, pai. Se você for lá em cima olhar, a velocidade do pai é V1 ao quadrado seno de 2θ, que vai ser igual a 50 raiz de 3 sobre 21. Então, o que a gente achou
para o pai que V1 ao quadrado vezes seno de 2θ é igual a 50 raiz de 3 sobre 21. E o que a gente achou para o filho? Bola, a gente achou para o filho o seguinte, que V1 seno de θ é igual a 5. Entendeu? Beleza. Mas presta atenção. Esse problema ele tem muito... A gente sempre tem que voltar em vários pontos. Lá da trigonometria, a gente não sabe que o seno de 2θ ele é igual a 2 seno de θ vezes o cosseno de θ? Sim, sabe sim. Então, eu posso reescrever esse camarada aqui da seguinte maneira, ó. V1 ao quadrado vezes 2 seno de θ vezes cosseno de θ vai ser igual a 50 raiz de 3 sobre 21. Não pode? Pode. Como eu quero saber o ângulo, eu tenho que tirar esse V1, né? Então, olha só, o V1 ao quadrado, eu posso escrever assim, ó, saca só. V1 seno de θ, para eu já matar esse cara, vezes, eu não tirei um V1 aqui, então vai ficar assim, ó, V1 vezes 2 cosseno de θ, tá? É igual a 50 raiz de 3 sobre 21. Não é? Então, o que eu vou fazer? O V1 seno de θ não vale 5? Não é isso? Ó? O V1 seno de θ não vale 5? Então, vai ficar assim, ó, 5 que multiplica V1 vezes 2 cosseno de θ, que é igual a 50 raiz de 3 sobre 21. 5 vezes 2, 10. Certo? Então, eu posso dizer o quê? Que a V1 cosseno de θ vai ser 5 vezes 2, 10, eu tiro lá o 50, não é? Vai ser igual a 5 raiz de 3 sobre 21. Achei o valor do V1, beleza? Então, mais uma vez, eu vou fazer assim, olha só. O V1 cosseno de θ não é igual a 5 raiz de 3 sobre 21? E a gente não sabe que V1 seno de θ é igual a 5? Então, eu posso fazer o seguinte, que V1 seno de θ igual a 5 e V1 cosseno de θ igual a 5 raiz de 3 sobre 21, vai ser feito assim, ó. Corta-se os V1, vai ficar que seno de θ sobre cosseno de θ vai ser igual a 5 divididos por 5 raiz de 3 sobre 21. Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda, não é? Então, a gente simplifica, vai ficar 21 sobre raiz de 3. Se eu multiplicar embaixo e em cima por raiz de 3, vai ficar 21 raiz de 3 divididos por 3. Simplifica aqui dá 7, então eu sei que o seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo vai dar 7 raiz de 3. 7 raiz de 3
Se a gente for lá em cima na resposta, é tangente de θ é igual a 7 raiz de 3. Resposta, letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.